A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Finalmente, meus irmãos, nós daremos início a uma série de exposições nessa epístola. Pela manhã nós temos ouvido o Senhor nosso Deus falar no livro de Esté, já caminhando para o final das exposições. Hoje ouvimos o sermão no capítulo 8 e em breve estaremos concluindo essas exposições. À noite, pelo menos via de regra, estaremos ouvindo as exposições em Efésios, em toda essa epístola. E aí, quando terminarmos Esté, se Deus quiser, passaremos a um outro livro também do Antigo Testamento. Efésios capítulo 1. Hoje nós ouviremos apenas uma exposição dos versículos 1 e 2, então será um sermão bastante introdutório. E quando eu digo bastante introdutório, eu falo realmente sem tentar o máximo possível entrar demais em algumas questões, porque a minha intenção é tratar dessas questões, esses temas, de forma mais profunda ao longo das exposições. Logo, aqui a gente vai fazer uma apresentação bem geral de alguma dessas questões. Então não fique receoso em que nós não iremos aprofundar. Faremos isso, se Deus quiser, ao longo das semanas que estaremos ouvindo a palavra de Deus. Então, a introdução aqui a essa epístola como um todo. Efésios 1, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti nesse momento que abençoe esta pregação, que será agora feita neste culto. Senhor Deus, nós te pedimos que não apenas este sermão, mas toda a série que começa hoje venha a ser abençoada pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza na leitura e na exposição desse texto que é inspirado por Ti, que é Tua palavra, Senhor, que está aqui diante de nós. Nós não queremos ouvir homens, não queremos ouvir, ó Deus, a opinião particular de quem quer que seja. Nós queremos ouvir o Senhor falar do Teu santo trono, diretamente aos nossos corações. O Teu povo está aqui congregado para Te buscar, ó Deus, e ouvir o Senhor falar. Por isso, exalta o Teu nome nessa noite. E que nós, ó Deus, possamos sair daqui certos de que, como igreja que somos o Senhor, por causa de Cristo, nós somos, sim, santos, fiéis e abençoados pelo Senhor nosso Deus, com graça e paz. Ó Deus, faz assim, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, o que escrever para alguém que você considera especial? Seja um pai, uma mãe, talvez aqueles que ainda não se casaram para noiva. O que escrever para alguém que você trata, que você distingue como alguém especial na sua vida? Normalmente não é fácil encontrar palavras para expressar o que sentimos por alguém que nós tanto estimamos, por alguém que nós tanto queremos bem. Há algumas dificuldades em fazermos isso, principalmente pensando aqui em ocasiões especiais. Você já teve a experiência de fazer isso? Escrever um bilhete, uma carta, algum tipo de texto, talvez se enveredou a tentar escrever uma poesia, alguma coisa assim, para a pessoa que você tanto ama. Você sabe o quanto é difícil expressar em palavras todo o nosso amor e afeição por quem nós amamos. Isso mexe conosco. Nós temos essa dificuldade de encontrarmos as palavras. E talvez você diga, mas é tão incomum fazermos isso hoje em dia. É verdade. Temos um tempo em que cada vez mais as pessoas escrevem menos e escrevem mal. Ainda mais por conta das redes sociais. Mas ainda assim é possível escrever. Meus irmãos, se essa realidade conosco ela ocorre, ou seja, temos dificuldade de encontrarmos palavras para nos expressarmos, isso não é assim com relação ao escritor sagrado, ao escritor bíblico. Ele fala de maneira inspirada por Deus. Sim, o próprio Espírito Santo, ele sabe exatamente o que dizer, como se expressar, que palavras exatamente usar
que sentenças, que proposições serão colocadas em cada texto, em cada perícope. E as palavras usadas nessa epístola como um todo, dos seus 6 capítulos, elas retratam perfeitamente como o Senhor vê o seu povo, como Ele enxerga o seu povo, nós, em Cristo Jesus. Não é à toa que essa epístola ela é tão conhecida e tão falada por ser uma epístola muito focada na igreja. A igreja, a doutrina da igreja, a eclesiologia é bastante aqui aprofundada nessa epístola. E aqui nós temos essa percepção, essa visão de como o Senhor Deus enxerga o seu povo em Cristo Jesus. E nesses 2 versículos iniciais da epístola aos Efésios, nós aprendemos que a igreja, o povo da aliança, por causa de Cristo, é santa, fiel e abençoada pelo Senhor Deus, com graça e paz. Sim, a igreja, por causa de Cristo, é santa, fiel e abençoada pelo Senhor Deus, com graça e paz. Veremos em 2 pontos. No versículo 1, nós veremos que a igreja, por causa de Cristo, ela é santa e fiel. E no versículo 2, veremos que ela, a igreja, por causa de Cristo, é abençoada com graça e paz. Volte os olhos ao texto, observe o versículo 1, acerca da igreja ser, por causa de Cristo, santa e fiel. Antes de nós começarmos a exposição exatamente de cada parte desse versículo 1, escute o que alguns teólogos falam da epístola aos Efésios como um todo. Alguns chamam essa epístola, meus irmãos, de a coroa e o clímax da teologia paulina. A destilada essência da religião cristã. Ou também conhecida como o mais autorizado e mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. O teólogo Martin Lloyd-Jones escreveu acerca dessa epístola. Uma maneira pela qual se pode expor a característica peculiar desta grande epístola é mostrar que esta é uma carta na qual o apóstolo olha para a salvação cristã da vantajosa posição dos lugares celestiais. É a expressão mais sublime e mais majestosa do Evangelho. A epístola começa com Deus. E assim deve ser tudo em nossas vidas. Em Efésios, há um foco na glória de Deus, especialmente em sua soberania. Isso é visto especialmente logo no capítulo 1 aqui. Os reformadores, os puritanos, os pactuantes falaram frequentemente a respeito desse assunto e usaram bastante essa epístola para fundamentarem o seu assunto, o seu tema, essa temática. De maneira geral, nós temos aqui uma divisão que os comentaristas, pelo menos boa parte deles, concordam. Veja, capítulos 1, 2 e 3, nós temos uma exposição doutrinária por parte do apóstolo Paulo. Paulo expõe, nos 3 primeiros capítulos da epístola, bastante doutrina. Aqui ele vai falar de salvação esta soberana, por parte de Deus, ele salvando o seu povo, elegendo e predestinando aqueles que ele escolheu desde toda a eternidade para a salvação. Na verdade, dos versículos 3 até o versículo 14, nós temos a própria Santíssima Trindade sendo mencionada como aquele que é o agente da salvação, o Deus Trino. Na sequência, nós temos também aqui no capítulo 2, falando da condição do homem sem Cristo, sem Deus, que é de depravação total, morto em seus delitos e pecados. A necessidade de uma obra salvífica de Deus graciosamente, da sua parte, e Ele operar neste homem que está morto e vivificá-lo em Cristo, através do Santo Espírito. Além do fato de que nesse capítulo 2, a segunda parte, também se menciona que essa obra da salvação, ela une judeus e gentios num só corpo, sendo um só povo, reconciliados ambos através da cruz do Calvário. No capítulo 3, nós temos aqui já também sendo mencionado acerca do mistério de Cristo. Ele é mencionado antes, mas aqui ainda mais destacado essa questão do mistério, que eu vou já pontuar um pouco melhor. Então, os 6 primeiros capítulos de Efésios, eles são basicamente exposição de doutrina.
Já do capítulo 4 até o capítulo número 6, a segunda parte dessa epístola, nós temos as aplicações. Paulo está aplicando o ensino que ele acabou de esboçar, que ele acabou de apresentar para aqueles crentes. Então, primeiro ele doutrina a igreja, ele expõe o ensino de Cristo e, em seguida, nos 3 últimos capítulos, ele começa a aplicar. E as aplicações são inúmeras. Aplicações relacionadas à igreja como um todo, aplicações relacionadas a casais, a maridos, esposas, filhos, senhores, servos, e assim por diante. Aplicações em todas as áreas da vida. Então essa, meus irmãos, é basicamente a divisão bem geral aqui da Epístola aos Efésios. Doutrina e vida. O lema bastante defendido e muito bem exposto pelos puritanos. Doutrina e vida. Só pode haver aplicação, só pode haver uma vida de obediência a Deus consistentemente, se primeiramente nós formos doutrinados, aprendermos a sua revelação, conhecermos a sua vontade para as nossas vidas, e assim então podemos viver em resposta, de conformidade ao que Deus requer de nós. Ou você pode colocar de outra forma, como um comentarista coloca: doutrina, capítulos 1 a 3, nossa posição em Cristo. Do 4 ao 6, vida, andando à semelhança de Cristo. Também é uma divisão bem interessante. Nossa posição em Cristo, do 1 ao 3. Nós estamos nessa posição em Cristo Jesus, a doutrina tão preciosa de nossa união com Cristo. E do 4 ao 6, como é que nós devemos andar? Andando à semelhança de Cristo. Ou seja, uma vez que estamos em Cristo, nossa posição é essa, nos lugares celestiais, nós andamos à semelhança do nosso Senhor e Salvador. Inclusive, esse verbo andar, ele é bastante citado pelo apóstolo Paulo nessa epístola, em como devemos andar nessa terra, a semelhança de Cristo. Um tema que se sobressai nessa epístola também, meus irmãos, observe aí, é a suficiência da obra de Cristo. Só alguns textos. Versículo 7 do capítulo 1 diz assim: no qual temos a redenção, falando de Cristo aqui, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora vá para o capítulo 2, versículo 13, veja, 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E o versículo 16 desse mesmo capítulo. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A suficiência da obra de Cristo é uma temática dessa carta. Há também, meus irmãos, uma ênfase à chamada do apóstolo e ao privilégio de comunicar a outros o que eu já acabei de citar, o mistério, o grande segredo revelado da fé. Veja como esse tema do mistério ele é presente ao longo da epístola. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 de Efésios. Diz assim o apóstolo Paulo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Capítulo 3 agora, capítulo 3, versículos 3 e 4. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Versículo de número 9 agora, próprio capítulo 3, versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Capítulo 5 agora, capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E o capítulo 6, último capítulo, versículo 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra. Paulo está rogando aqui as orações dos Efésios. Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sei que você quer entender melhor o que significa isso, mas a gente vai ver, se Deus quiser, ao passar das exposições. O primeiro momento é apenas você entender que esse é um tema também frequente nessa carta. Meus irmãos, também nessa carta há um desenvolvimento maior do ensino da obra do Espírito Santo. Especialmente em conexão com a igreja e sua
unidade. O Espírito Santo é descrito aqui como aquele que é o selo e o penhor dado aos crentes. Ele é o selo e o penhor dado aos crentes. Capítulo 1, versículo número 13. Capítulo 1, versículo 13, veja. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E o capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo também, ele é aquele que habita naqueles que creem em Cristo. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo número 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E o capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo também, ele é aquele que ajuda os crentes em oração. Capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O Espírito Santo, meus irmãos, ele também é um meio de acesso a Deus. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Se tiver com dificuldade de acompanhar, como nossos sermões ficam aqui gravados, você pode depois ver com calma a lista dos versículos, ouvir novamente. Capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Mas além de ser aquele que nos dá acesso a Deus, o Espírito Santo, ele também nos dá o conhecimento das coisas de Deus e a iluminação quanto aos detalhes da vida prática. Você vê isso no versículo 17, do capítulo 1. Versículo 17, do capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E o capítulo 3, versículo 5, que diz: O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E a unidade da igreja, ela também é a unidade do Espírito. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O contexto do capítulo 4 fala da unidade da fé cristã, a unidade da igreja. E essa unidade, ela é uma unidade, antes de qualquer outra coisa, no Espírito. Além disso, meus irmãos, essa carta também fala de alguns títulos para a igreja do Senhor. Veja o capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. A igreja, ela é aqui chamada de corpo. Veja isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Versículo 23, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos chamados pelo próprio Espírito Santo de Deus de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Veja outro título aqui para a igreja. No qual também vós... Capítulo 2, versículo 19, primeiro, perdão. Versículo 19 do capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Sim, nós também somos chamados de família de Deus. E o versículo 22 do versículo 21 e 22 do mesmo capítulo, capítulo 2, diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, nós somos o templo do Senhor, que tem como fundamento a doutrina dos apóstolos e profetas. Tantas coisas preciosas, meus irmãos. Tantas coisas preciosas. Além disso, essa carta, ela também tem uma característica bastante peculiar.
ela é bastante similar a uma outra carta do apóstolo Paulo, a Epístola aos Colossenses. Alguns teólogos chamam essas duas cartas de cartas espelhos. Uma reflete a outra. Há passagens que são idênticas, poucas palavras mudam. A grande diferença, digamos assim, é que em Colossenses há uma ênfase na pessoa de Cristo, enquanto em Efésios há uma ênfase na igreja de Cristo. É como se Paulo estivesse, primeiramente, no caso de Colossenses, focando mais no cabeça e em Efésios, no corpo. E as duas cartas se complementam, meus irmãos, de uma maneira perfeita. Perfeita. Porque em última instância sabemos quem foi que escreveu, quem é o autor último da palavra. Não foi Paulo, mas o Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que a gente começa falando sobre essa autoria. Veja, Paulo. Lamentavelmente, há quem questione a autoria paulina aqui. É bem verdade, preciso destacar isso, que esse questionamento que se levanta contra a autoria paulina, em termos de história da igreja, é uma coisa bem mais recente. Nos séculos primeiros, logo ali, igreja primitiva em diante, isso não foi tão comum acontecer. Mas, mais para cá, especialmente argumentos de cunho liberal, se levantam contra a autoria paulina. Um argumento que é levantado, uma hipótese que é dita acerca de uma outra autoria, é que essa carta ela pode ter sido escrita por uma espécie de admirador do apóstolo Paulo, que depois da morte de Paulo foi que escreveu essa carta, já no segundo século. E ele usou Colossenses como base para escrever essa carta aos Efésios. E há alguns argumentos que eles utilizam para tentar desvencilhar a autoria paulina dessa carta. Um desses argumentos, meus irmãos, passa pelo fato de que há diferenças na escrita desta carta de Efésios, aos Efésios, em comparação, por exemplo, a Romanos, a 1ª e 2ª Coríntios, a forma como Paulo fala da igreja aqui. Ele não trata nenhum problema específico da igreja, como ele fez em outras cartas. Mas veja, o argumento da diferença do estilo na escrita, como se, mesmo que houvesse aqui uma diferença grande, se ela realmente existisse, entre Efésios e outras cartas do apóstolo Paulo, comprovadamente do apóstolo Paulo, isso por si só não constitui um argumento forte para nós negarmos a autoria do apóstolo Paulo. Por quê? Ora, por quê? Porque autores, de maneira geral, eles podem, e muitas vezes o fazem, variam seus estilos de escrita ao longo dos anos. É normal isso. Se você pegar um texto que você escreveu há 10, 20 ou 30 anos, você perceberá diferenças como você escreve nos dias de hoje. Então, por si só, esse argumento não é suficiente para você rejeitar a autoria de Paulo aqui. Além disso, meus irmãos, cada carta tem suas especificidades, tem sua temática ali sendo abordada, o contexto, a audiência, o propósito da carta. Então, é normal que haja algum grau de variação no conteúdo, na escrita. A verdade, meus irmãos, é que esses questionamentos eles revelam mesmo incredulidade. Porque se você for ler, e eu falo isso com muito cuidado, não o faça sem muito embasamento da palavra de Deus e da ortodoxia realmente cristã. Se você for ler autores desse tipo, dessa natureza, né, que são ortodoxos, liberais, questionam muitas coisas da palavra de Deus, você vai observar que quando se questiona a autoria de um autor, como é o caso aqui, a autoria, no caso de Paulo aqui, não fica por aí. Não é simplesmente para dizer que não foi Paulo e foi outro. É para negar as escrituras mesmo. Essa é a intenção. É para rejeitar um ensino apostólico. Porque há sim grande diferença entre esta carta ser escrita pelo apóstolo Paulo e por um homem, um suposto admirador de Paulo no século II. Foi inspirado esse texto? Se partimos desse pressuposto, obviamente que não. Então é um ataque às escrituras, à inspiração da palavra de Deus. Isso está por trás. Não tem como nós... todos os argumentos levantados contra a autoria paulina eles são falhos.
insuficientes e até ridículos, de certa forma, de certo ponto de vista. Não há dúvida que o apóstolo Paulo escreveu, sim, essa carta aqui. Assim inicia o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo. Sim, esse título que ele utiliza aqui para se referir a si mesmo. E o que significa esse termo, meus irmãos? Ora, o significado desse termo, você já deve ter ouvido falar, a tradução dele mais comum é enviado. Enviado. Paulo havia sido enviado, comissionado por Cristo para proclamar a sua palavra. Só que esse título, esse vocábulo, apóstolo, ele não apenas no Novo Testamento se refere simplesmente a alguém que foi enviado. É bem verdade que alguns homens são chamados de apóstolos sem necessariamente compreender, estarem sendo designados de apóstolos no sentido mais estrito. Deixa eu colocar de uma maneira melhor, mais clara. O termo apóstolo, no sentido mais abrangente, de fato, é alguém que foi enviado, uma espécie de missionário. E além dos 12 que Cristo escolheu, além de Matias, que substituiu Judas, e o próprio Paulo, que foi chamado em Atos capítulo 9, também outros homens foram chamados de apóstolos. Nesse sentido, foram enviados a proclamar o evangelho de Cristo. Mas o termo ele também é utilizado no Novo Testamento de uma maneira mais específica, para se referir a um certo grupo, que eu já acabei de citar aqui, um grupo que o próprio Cristo chamou diretamente, pessoalmente, com uma tarefa específica. E esses apóstolos, eles têm algumas características que não é a minha intenção hoje aprofundar isso, porque ao longo das exposições nós veremos o dom, o ofício de apóstolo. Eu quero explicar isso com maiores detalhes. A priori, apenas deixar claro aqui que para ser um apóstolo, à luz da palavra de Deus, é necessário algumas coisas, dentre elas, ter visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto, além de ter sido chamado por Ele diretamente para proclamar o seu evangelho. Quando Paulo usa o termo, título apóstolo aqui, assim como ele usa em outras cartas, ele não está fazendo isso como um termo meramente abrangente, como mais um que foi enviado. O termo aqui, apóstolo, é para mostrar a autenticidade da sua autoridade. Em outras palavras, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Eu falo em nome de Cristo. Quando eu escrevo a vocês essa carta, vocês têm que receber como palavra de Cristo. É o próprio Deus falando através da minha pena. Então é assim que você tem que entender. Apóstolo de Cristo Jesus. Cristo, por meio do seu Espírito, fala através desse apóstolo aqui. O que eu estou escrevendo para vocês é da parte de Deus. É bem verdade, nós não temos mais apóstolos em nossos dias, já adiantando que eu vou falar nas exposições, daqui a algumas exposições. Mas nós temos, meus irmãos, os escritos, os seus escritos apostólicos aqui. Paulo, João, Pedro. Por isso, quando nós falamos, e aqui eu quero falar primeiramente dos pregadores, em conformidade com esta revelação aqui, não só podemos, os pregadores da palavra de Deus, falar com coragem, mas também devemos agir assim. Por quê? Porque ao passo que eu estou expondo esse texto aqui para vocês e pregando, eu não estou, à medida que eu estou sendo fiel ao texto, eu não estou de forma alguma falando as minhas palavras, ou melhor, com as minhas palavras, mas o que está saindo daqui é a exposição do texto bíblico, ou seja, da palavra de Deus. Então você recebe o que está sendo exposto como palavra de Deus. Mesmo não sendo um apóstolo falando a você deste púlpito, mas o escrito é apostólico. É inspirado pelo Espírito Santo. Então você recebe da mesma forma como os Efésios e outros tiveram que receber. A palavra de Deus chegou até nós. Portanto, ouçamos. Deus está falando. Deus fala em nosso meio. É assim que você tem que se comportar ao ouvir a exposição de Efésios. Mas não apenas os pregadores têm essa coragem, podem ter e devem ter essa coragem de proclamar a palavra como palavra inspirada de Deus, meus irmãos. Lembre-se que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Sim, essa é chamada, é considerada uma das epístolas da prisão, juntamente com Colossenses, com Filemon e também com Filipenses. Lá de Roma ele escreveu essas 4 epístolas. E nessa circunstância, preso,
com grandes dificuldades, Paulo escreve essa carta e mesmo assim demonstra toda a glória de Cristo e a glória da igreja, com ousadia, com coragem, com toda a convicção. E nós, que recebemos essa epístola aqui em nossos braços, em nossas mãos, temos nossas dificuldades sim, mas nenhum de nós está preso nesse momento. Nenhum de nós está impedido de anunciar esse evangelho, de testemunhar de Cristo. Veja o tamanho do privilégio que você tem, da liberdade que você tem, literalmente, de, em Cristo, anunciar este evangelho. Essa palavra inspirada por Deus, nas suas mãos. Além disso, Paulo diz, de forma clara, que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Com frequência, em suas epístolas, Paulo apresenta seu apostolado como resultado da vontade de Deus. Nós escutamos, inclusive, hoje, na leitura de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo fala isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 também ele diz. 2 Timóteo 1, 1. Todos esses textos mostram Paulo usando a mesma expressão. Eu sou apóstolo de Jesus por vontade de Deus. No contexto aqui dos 2 primeiros versículos de Efésios, esse tema ele é ainda mais importante. Por quê? Porque quando Paulo fala que ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus, o que ele falará na sequência, do versículo 3 em diante, acerca da eleição, acerca da predestinação, evocando também a vontade de Deus, você tem que entender a mesma natureza. Assim como ele é chamado por Deus, a vontade de Deus, apóstolo de Cristo, aqueles que são salvos, que foram eleitos, que foram predestinados para a adoção, para a glória eterna, estes foram assim chamados por causa da vontade de Deus. Da mesma forma. Paulo pode defender seu direito aqui, meus irmãos, de falar porque seu apostolado tinha origem na vontade de Deus. Ele não se fez apóstolo, ele não colocou as mãos sobre a sua cabeça, ele não se auto-intitulou em algum momento da sua vida, ele foi chamado pelo próprio Deus. Você lembra disso? Em Atos capítulo 9, o próprio Cristo o comissionou, o chamou diretamente, apareceu-lhe e o chamou para pregar a sua palavra. Aquele homem que outrora era um perseguidor da igreja de Cristo, passa agora a ser um proclamador, um pregador do santo evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E além disso, essa expressão que ele usa aqui, por vontade de Deus, ela serve também para refutar qualquer tipo de crítica, de maledicência que pode surgir contra ele. Quem é você, Paulo, para agora falar do evangelho? Quem é você para agora pregar Cristo, se você até um dia desse perseguir a igreja? Ora, eu sou apóstolo por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Foi Ele quem me chamou. Foi Ele quem me comissionou. Logo eu posso sim pregar a sua palavra. Ele poderia sem nenhum problema confessar que ele era o maior dos pecadores, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo ele estava autorizado por Deus. Em nome de Deus. Porque era a vontade de Deus que ele fizesse isso. Semelhança ao apóstolo Paulo. Como eu já apliquei aqui, pregando um sermão, não lembro agora qual foi o texto, acho que foi em João. Acerca de como nós podemos e devemos anunciar o evangelho de Cristo independentemente de como foi o nosso passado. Sim, o que Paulo está nos ensinando aqui nos mostra isso também. Ninguém pode, se você está em Cristo Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Ele como seu Senhor e Salvador, pode ter sido a pior vida que você levou. O mais profundo mergulhar no pecado que você teve. Você pode ter tido uma vida mais ímpia, mais terrível. Se houve uma mudança, uma transformação, você pode, pela vontade de Deus, testemunhar de Cristo onde você for. E ninguém pode levantar a acusação contra você e dizer: quem é você para fazer isso agora? Você responde: por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Não como um apóstolo inspirado, não é isso. Ou como um pregador comissionado, se você não é vocacionado para isso, mas como um crente em Jesus Cristo. Como um servo dele. Como alguém que foi chamado por ele, que foi lavado e purificado pelo seu sangue.
Você pode e deve falar isso por vontade de Deus. Eu falo a vocês, testemunho do Evangelho, que me alcançou, que graciosamente me converteu por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Veja, a mensagem de Paulo aqui, ela também é ofensiva. Ou seja, ela ataca também, não apenas é de defesa, a sua maneira de argumentar aqui. O que Paulo estava escrevendo, meus irmãos, vinha da parte do Senhor Deus, logo, seus ouvintes tinham a obrigação de prestar atenção e atender ao que é dito, o que eu já mencionei aqui. Quando ele fala que ele é um apóstolo por parte da vontade de Deus, isso não apenas derruba qualquer argumento contrário ao passado dele, se alguém quiser se levantar, mas ao mesmo tempo também impõe aos efésios e a todos aqueles que recebem essa palavra a obrigação de ouvir o que ele está dizendo. Por quê? Porque vem da parte de Deus. É assim que você ouve a exposição nessa noite? Você ouve essa pregação nesse momento como vindo da parte do Senhor Deus? Como precisamos, meus irmãos, absolvermos, assimilarmos, de uma maneira realmente a fazer parte dos nossos corações, a integrar a nossa vida. O que os nossos pais no passado ensinaram, que a pregação da palavra de Deus é a voz de Deus. Se você entende isso, se você crê nisso, muda completamente a sua forma de ouvir a pregação da palavra e de responder a ela. Ele segue e diz assim, aos santos, agora ele fala dos seus destinatários, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aqui vem uma outra problemática que se levanta com relação a essa carta. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra Éfeso aqui que você tem aí no seu texto, em alguns manuscritos, ela não aparece no grego original. Não aparece, pelo menos em alguns manuscritos. E aí se levanta a questão, será então que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu primariamente mesmo para os efésios? Ou foi para um outro grupo? Ou então o argumento que se levanta normalmente é que ele escreveu uma carta circular, que ele tinha o interesse de quando essa carta fosse enviada, não era para uma igreja específica, mas propositadamente Paulo havia deixado em branco essa parte, como aos santos que vivem aqui, sem a expressão em Éfeso, sem mencionar uma cidade, um lugar específico, para que ela fosse lida na região de Éfeso, naquela região da Ásia ali. E ali sendo ouvida, lida em várias igrejas, sem uma igreja específica. Bem, com relação a isso, eu creio que o que o apóstolo Paulo fez, na verdade, meus irmãos, foi escrever primariamente essa carta para a igreja de Éfeso. Eu tenho que me posicionar com relação a isso e essa é a minha posição. Primariamente para a igreja de Éfeso. Uma vez que ela fosse lida, ela deveria ser encaminhada para as demais igrejas da região. Sim, as demais receberiam ali uma cópia e talvez o que possa ter acontecido é o seguinte, que como primariamente foi para Éfeso, quando essa carta passou para outras igrejas, como de Colossos, como de Laodiceia, como de Hierápolis e outros lugares, podem muito bem ter apagado o local ali de Éfeso e deixado em branco, ou então colocado o próprio nome da sua cidade. Tem um indivíduo antigo, não sei o nome dele aqui, que defende que essa carta foi escrita primariamente aos Laodiceia. E o que eu estou falando aqui com relação a essa possibilidade da carta ser primariamente enviada a Éfeso e depois circular entre outras igrejas, essa possibilidade é levantada pelo erudito do Novo Testamento, John Harvey, como uma possibilidade, no mínimo, isso é tão possível, essa questão é tão possível quanto a outra primeira apresentada, de que ela era originalmente uma carta circular. E esse fato de que ela foi uma carta primariamente para Éfeso e depois para outras igrejas da região, explica, por exemplo, a ausência da saudação. Aqui, digo assim, a saudação para irmãos específicos da igreja de Éfeso, como ele fez aos romanos, lá no final do capítulo 16 de Romanos. Né? Pois Paulo mesmo escrevendo
primariamente para uma igreja, ele sabia, claro, que essa carta iria circular por outras também, por outras igrejas também. Bem, agora que cidade é essa Éfeso? Porque mesmo, meus irmãos, que talvez você pense assim, mas Alex, tá, mas e se a carta foi circular originalmente? Bem, ainda que ela tenha sido originalmente circular, o fato é que ela chegou em Éfeso também. Também foi para os Efésios. O debate aqui basicamente se primariamente era para eles e depois foi para os outros, ou se desde o início já era para todo mundo sem ninguém especificamente receber essa carta, um grupo específico. Como eu disse, apresentei aqui basicamente o que eu entendo como primariamente para os Efésios e depois para as demais. Pois bem, que cidade é essa? Éfeso. Lá em Atos capítulo 19, vamos para lá, Atos 19, eu não vou ler o texto inteiro porque o texto é bastante longo, mas eu quero que você tenha pelo menos uma ideia aqui do que é descrito em Atos 19. Na verdade, no final do capítulo 18, a partir do versículo 24, e especialmente em Atos 19, nós temos a narrativa aqui acerca dessa cidade, da plantação da igreja nessa cidade. Que cidade era essa? Você pode passar os seus olhos por cima do texto aí no capítulo 19 de Atos, enquanto eu vou trazendo algumas explicações acerca disso. Que cidade era essa? Bem, Éfeso, meus irmãos, era uma das grandes cidades do Império Romano, juntamente com Roma e Corinto. Ela era a capital da província da Ásia Menor, ela tinha em torno de 250 mil habitantes nesse período, estava situada na confluência de várias estradas principais do Império e era uma cidade portuária. O comércio ali era muito grande, principalmente o comércio que girava em torno, e o capítulo 19 nos mostra isso de Atos, em torno da adoração à falsa deusa Diana, também conhecida de Artemis. A cidade era considerada a guardadora de uma imagem de Diana, que supostamente caíra do céu e estava preservada lá dentro do templo de Éfeso. No culto a essa falsa deusa, havia envolvimento com artes mágicas, uma mistura das chamadas religiões de mistério do mundo greco-romano. Em Éfeso, existia também uma grande escola de bruxaria. E se você conhece o capítulo 19 de Atos, você sabe o que acontece ali. Que várias pessoas, vários comerciantes acabam pegando seus livros e queimando seus livros de artes mágicas quando a conversão começa a acontecer na vida deles. O evangelho entra e a feitiçaria, a bruxaria, tudo que não presta, a idolatria vai sendo retirado da vida daqueles habitantes de Éfeso. E isso causa um grande alvoroço. Por quê? Porque estava quebrando o comércio de Éfeso. O que aconteceu? Leia com calma depois o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Esse é o contexto bem básico aqui que a gente vai ver um pouco mais ao longo das posições da carta aos Efésios. Paulo plantou ali a igreja, pregou o evangelho, uma igreja foi de fato plantada. No capítulo 20 de Atos, você tem ele se despedindo depois de volta de 3 anos naquele lugar, se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele dá ali instruções pastorais maravilhosas para aqueles presbíteros de Éfeso, Atos 20, a partir do versículo 17. Várias instruções que nós, como crentes, devemos também aprender e praticar em nossa vida. E dali ele sai e segue o seu caminho. Éfeso. Aos santos que vivem em Éfeso. Sim, havia santos em Éfeso. Uma cidade marcada por idolatria e por bruxaria. Havia santos ali, uma igreja do Senhor. O fato de Paulo se referir aqui aos cristãos de Éfeso como santos, um termo que historicamente é usado para se referir a várias questões do Antigo Testamento, como o próprio templo, próprios utensílios ali consagrados ao Senhor, o próprio Senhor, há anjos também. Para alguns pode ter causado algum tipo de estranheza, porque ele está falando de santos aqui, de gentios convertidos ao Evangelho, que são chamados em Éfeso de santos, tal qual aqueles do Antigo Testamento. Santos. Em que sentido são santos esses irmãos, meus irmãos, assim como nós? Não é no conceito papista, onde um certo grupo específico alcança, por seus próprios méritos, o caráter, o
o status de santidade. Santos aqui é com relação a terem sido separados por Deus do mundo para viver em consagração a Deus, dedicados ao Senhor. Deus separou este povo, assim como a nós, para servir a Ele e a Ele somente. Perceba que o significado espiritual dos efésios, dos crentes, não estava atrelado ao local em que eles viviam. Não obstante viverem em Éfeso, uma cidade altamente pagã, eles poderiam ser chamados de santos. Santos em meio às trevas. Veja como essas duas expressões aqui, elas formam aqui uma espécie de paralelismo. Santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Talvez você diga, mas Alex, em Éfeso não tem esse questionamento? Ora, eu já acabei de falar sobre a posição que eu defendo quanto a isso e também o fato de que, preciso salientar isso também, meus irmãos, que são poucos manuscritos que apresentam essa ausência da palavra Éfeso. A grande maioria apresenta a palavra Éfeso. Pois bem, santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Na primeira expressão, santos que vivem em Éfeso, Paulo está dando a localização física deles. Eles vivem em Éfeso. Em segundo, ele dá aqui, em segundo lugar, a condição espiritual deles, fiéis em Cristo Jesus. Vivem em Éfeso, mas estão em Cristo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já temos de cara, nesses dois versículos, esse versículo primeiro, a união entre Cristo e a sua igreja, entre o cabeça e o corpo. Como disse certo comentarista, em Efésios, vemos o crente sentado nos céus, mas também andando com Cristo na terra e lutando contra Satanás. Essas duas figuras estão presentes em toda a epístola. Estamos nós agora assentados com Cristo nos céus, mas ao mesmo tempo estamos andando nessa terra e lutando contra Satanás. Embora cercados pelo paganismo, eles estavam, no entanto, seguros em Cristo, aquele que nos protege, como vimos pela manhã. Aqui, mais uma vez, o apóstolo declara, como isso já é natural em suas cartas, a beleza e os benefícios da nossa união com o nosso Salvador. Permanecemos santos, meus irmãos, por causa de nossa união com Jesus Cristo. Santos, separados por Deus e fiéis, crendo nele, vivendo para a sua glória. Sim, eu digo a você nessa noite, ou melhor, a palavra de Deus lhe diz diretamente, você como um santo e fiel a Cristo Jesus nessa terra, em Cristo, você pode e você deve viver dessa maneira. É possível, pela posição que você ocupa em Cristo, você pode ser santo e fiel em Cristo. Esse já é o seu status. Já é. Mesmo em meio ao mundo de trevas, há tanta oposição, a paganismo, a bruxaria, a de todo tipo de natureza, você pode enfrentar isso em Cristo. É possível. Você responda, mas Alex, como é que eu enfrento isso? Como enfrentar essa oposição tão renhida? Tem tantas formas, mas eu quero citar uma pelo menos. Uma pelo menos. E pegando inclusive o exemplo de Éfeso. Vá lá para o Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, por favor. Apocalipse capítulo 2. Veja, uma outra carta escrita, enviada à igreja de Éfeso, em Éfeso. Apocalipse 2, do 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que ainda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Depois vem a repreensão, mas veja o elogio que Cristo faz à igreja de Éfeso. Era uma igreja apegada à palavra. Ela estava bem fundamentada na sã doutrina, fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas.
Essa é a maneira de enfrentar, a principal maneira de enfrentar as trevas desse mundo. Com a espada do Espírito Santo. Que Paulo vai falar lá no capítulo 6. É dessa forma, primariamente, que você enfrenta. Se você não desembainhar essa espada, não estiver preparado com ela, não saber manuseá-la, usá-la contra o diabo e contra todas as hostes que se levantam contra a igreja, você não irá conseguir. O nosso catecismo, você pode abrir, se tiver com ele aí, Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 155, diz assim, pergunta 155 diz assim: como a palavra de Deus se torna eficaz para a salvação? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. É este meio de graça poderoso que Deus usa para a tua santificação, crente. E só assim você pode ser santo e fiel nesse mundo. Apegue-se à palavra de uma vez por todas, não apenas de boca, mas de coração. De coração. Em segundo lugar, e serei mais breve aqui, a igreja, por causa de Cristo, é abençoada pelo Senhor Deus com graça e paz. Versículo 2. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa não é uma saudação simples, como um bom dia que nós damos, boa tarde, algo assim. Não entenda como algo meramente trivial. Eu sei que muitas pessoas utilizam em nossos dias dessa maneira. Graça e paz, ou outros falam a paz do Senhor, de uma maneira bem superficial o que significa isso daqui. Na verdade, não entendem o significado, a profundidade da expressão. Não fosse apenas um jargão, uma fórmula meramente introdutória que Paulo está usando aqui. Mas os conceitos teológicos, bíblicos, dessas expressões, tanto de graça como de paz, são altamente profundos. E antes de qualquer outra coisa, tem a sua origem no próprio Deus. É a graça que vem de Deus. É a paz que vem de Deus. E nesse caso, tenha em mente isso. A Santíssima Trindade concede à sua igreja, ao seu povo, graça e paz. E talvez você se pergunte, mas espera aí, Alex, como pode? Se aqui o texto só fala de graça e paz a parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo não é mencionado. Ora, você tem alguma dúvida que o Espírito está presente? Depois de vários textos que eu citei aqui sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo presente em Efésios, e o todo da revelação que fala sobre isso, mesmo que o texto não fale explicitamente, sempre que se fala da relação entre o Pai e o Filho, a pessoa do Espírito está presente no vínculo desse amor. Então é graça e paz a parte do Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dá à sua igreja graça e paz. Essa saudação, meus irmãos, ela também é bastante comum do apóstolo Paulo. Ele cita em Romanos 1,7, para você depois verificar com calma. 1 Coríntios 1,3, 2 Coríntios 1,2, Gálatas 1,3, Filipenses 1,2 e 2 Tessalonicenses 1,2, e Filipenses versículo 3. Além de aparecer de maneira abreviada em Colossenses 1,2 e 1 Tessalonicenses 1,1. Ele faz essa saudação frequente, mas não a entenda como se fosse uma questão meramente trivial aqui. Há questões profundas sendo ensinadas. E basicamente o que nós temos aqui é o seguinte: graça, sim, o favor imerecido da parte do Senhor Deus. A sua benevolência para conosco, especialmente manifesta na obra da salvação, que ele vai discorrer sobre isso a partir do versículo 3. O Senhor, graciosamente, de uma maneira que nós não merecemos, ele nos salvou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalharam e trabalham na obra da salvação. Eles fizeram isso. E sabe de que natureza é essa obra? É uma obra da graça. Não teve mérito seu nem meu.
Nós não, de forma alguma, entramos com nenhuma contribuição meritória para nós alcançarmos isso. Graciosamente, Deus nos deu esse privilégio, essa redenção. E ao mesmo tempo que Ele fez isso, essa graça que Deus manifesta para conosco, ela nos conduz necessariamente à paz. Ou seja, uma vez reconciliados com Deus, temos agora, portanto, paz com Deus. Paz com Deus. Qual era o estado do homem? O seu estado antes da sua conversão e de todos aqueles que não estão em Cristo? É de guerra contra Deus. É de inimizade contra Deus. Eles não amam a Deus. Eles não querem saber de Deus. Esse é um falso evangelho, meus irmãos. Que se prega aí fora, que se fala do homem buscando a Deus pelos seus méritos, pela sua própria vontade. Ninguém busca a Deus. A não ser que Deus graciosamente se manifeste e vá até com esse homem e o chame, e aí sim, reconcilie com ele, e agora tem paz. 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 É uma paz que é primariamente entre nós e o Senhor, Deus, através de Cristo, em nós temos paz com Ele, e é uma paz que deve ser evidenciada também no corpo de Cristo. Como pacificadores que somos, como ouvimos também pela manhã, Mateus 5:9. Paz, paz, paz. Não paz às custas de injustiça, como eu ensinei pela manhã, mas uma paz verdadeira, fundamentada na graça de Deus. Graça e paz. Se quando eu, por exemplo, venho aqui, ou algum outro pregador vem falar isso, pelo menos com esse sentido aqui, estamos falando o seguinte: para você que está em Cristo Jesus, para você que se arrependeu dos seus pecados, para você que viveu a vida mais dissoluta possível no passado, mas que hoje foi lavado, remido e salvo por Cristo, para você, homem, mulher, criança, idoso, para você, graça e paz. Graça e paz. Da parte do Deus Trino, graça e paz. Graça e paz. A nossa resposta, meus irmãos, não tem como ser outra a não ser de louvor e adoração ao nosso Deus, que derrama graça e paz, não uma única vez isolada, mas todos os dias sobre a nossa vida. E somos lembrados especialmente disso no culto solene. Que graça e paz nos são dadas através do mediador. Sim, meus irmãos. Para você, para nós, pode ser que em algumas circunstâncias seja bastante difícil expressar o que pensamos, inclusive de maneira escrita. Ainda mais se for para alguém especial. Mas, você já parou para pensar a dificuldade que a nossa geração tem para ler? Para ler, não para escrever agora, para ler. O quão superficiais são essas pessoas em nossos dias, acostumadas a ler tirinhas, trechinhos, não se aprofundar realmente no conhecimento, de ler por preguiça, por falta de interesse, seja qual for a desculpa que essa pessoa dê, uma falta de interesse de ler. Sim? Há uma implicação nisso também. Quando as pessoas são preguiçosas em ler, em ter cuidado de se aprofundar naquilo que estão vendo, elas tendem à má interpretação. Um bom leitor, cuidadoso leitor, atento leitor, ele tenderá mais a interpretar corretamente um texto, a interpretar corretamente uma fala. Quem lê pouco, quem tem pouco interesse em se aprofundar com relação a isso, tende a interpretar mais erroneamente as coisas. Pior do que isso. Pior do que isso é quando nós não temos interesse na leitura das Sagradas Escrituras. Éfeso, creio eu, essa carta, a carta aos Efésios, melhor dizendo, foi escrita para primariamente os Efésios e depois para a grande região ali onde ela estava inserida. E depois passou para outras igrejas, até chegar, sabe onde? Na igreja presbiteriana Betel. Você já leu essa carta inteira? Já estudou? Já viu as suas belezas e a sua riqueza teológica? Já viu tudo isso? Se não viu,
se viu ou se não viu, tanto um como o outro grupo, eu convido a você que, durante as próximas semanas, esteja juntamente conosco, ouvindo a palavra de Deus sendo exposta aqui. E com seus próprios olhos, com seus ouvidos atentos, você mesmo enxergue com seus olhos, veja que a igreja, por causa de Cristo, é santa, fiel e abençoada pelo Senhor Deus, com graça e paz. Que Deus os abençoe nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, que abençoa o Teu povo. Se somos santos, se somos fiéis, se somos abençoados, tudo isso é porque o Senhor, aprove ao Senhor derramar Tua graça e Tua paz em nosso meio. E fez isso através do nosso bendito Redentor. Nós não merecemos, Senhor, nós não temos nenhum tipo de mérito particular, nenhum de nós aqui. Não há inocentes em nosso meio. Todos somos pecadores e quebradores da Tua lei, da Tua santa lei. Por isso pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Confessamos a Ti nossas faltas e clamamos ao Senhor por misericórdia. E Te pedimos, ó Deus, que a santidade, a fidelidade, a bênção do Senhor seja vista na vida dessa igreja aqui, como um todo, reunida no serviço ao Senhor e particularmente, cada um em suas vidas. Que o Senhor abençoe as exposições de Efésios até o seu final. Que o Teu nome seja glorificado, que homem algum aqui apareça, a não ser a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é homem e também é Deus. Oramos assim, ó Deus, em nome dEle, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.